Por 25 anos, Johnny Carson foi o apresentador noturno favorito da América, recebendo mais de 18 mil celebridades em seu famoso talk show. Mas durante sua vida, houve 9 convidados que Johnny Carson relatou cheirar a merda. Kirk Douglas. Kirk Douglas havia se estabelecido como um dos atores de método mais intensos de Hollywood, imergindo completamente em cada papel com uma dedicação quase religiosa. Quando apareceu no programa de Carson no início dos anos 80, Douglas estava promovendo seu último filme, onde interpretava um garimpeiro do século XIX vivendo em condições selvagens e difíceis. Douglas era notório por permanecer no personagem por meses a fio, explicou um coordenador de talentos que trabalhou durante esse período. O problema era que ele levava esse compromisso a extremos que afetavam todos ao seu redor. Douglas chegou ao estúdio aparentemente sem ter tomado banho por várias semanas como parte de sua preparação para o personagem. A equipe do estúdio notou imediatamente o odor avassalador que emanava do ator enquanto ele se movia pela área dos bastidores. O cheiro foi descrito por várias testemunhas como uma combinação de roupas não lavadas, odor corporal e o que um membro da equipe chamou diplomaticamente de autenticidade terrosa levada a um extremo irracional. Carson foi avisado sobre a situação antes do segmento de Douglas. Lembrou um assistente de produção que estava trabalhando naquela noite. O gerente de palco foi ao camarim de Johnny para avisá-lo. Carson apenas assentiu, respirou fundo e disse algo como: "Bem, isso é dedicação à arte, eu suponho." Ele não estava bravo, mas dava para perceber que estava se preparando mentalmente para uma entrevista desafiadora. Quando Douglas entrou no set, a reação do público foi imediata. As pessoas nas primeiras filas recuaram visivelmente, algumas cobrindo o nariz, outras trocando olhares de choque. Carson, sempre o profissional, cumprimentou Douglas com sua habitual cordialidade. Embora os operadores de câmera tenham notado mais tarde que ele se posicionou a uma distância um pouco maior do que o normal durante o aperto de mão. Durante toda a entrevista, Carson empregou várias técnicas estratégicas para gerenciar a situação. Ele frequentemente pegava sua caneca de café, aparentemente para tomar goles, mas os membros da equipe observaram que isso também lhe permitia cobrir brevemente o nariz. Ele direcionava muitas de suas perguntas enquanto se virava ligeiramente para longe de Douglas, dirigindo-se tanto ao público quanto ao seu convidado. Mais impressionante ainda, ele fez várias piadas sobre a dedicação de Douglas à autenticidade que reconheciam a situação sem mencionar diretamente o odor. Johnny disse algo como: "Você realmente se comprometeu completamente com este papel, não foi?" Lembrou um operador de câmera que estava focado em Carson durante a troca. O público riu porque entendeu exatamente o que ele estava insinuando. Douglas interpretou como um elogio ao seu método de atuação, completamente alheio ao subtexto. Foi uma deflexão magistral. O que tornou a situação particularmente desafiadora foi a aparente falta de consciência de Douglas sobre como sua escolha afetava os outros. Ele parecia genuinamente perplexo com a resposta contida do público às suas histórias e com a entrevista notavelmente breve de Carson, que foi cortada mais cedo do que o originalmente planejado. Após o segmento terminar e Douglas sair do palco, Carson imediatamente pediu que o estúdio fosse arejado durante o intervalo comercial. Um gerente de palco abriu várias portas, e ventiladores foram trazidos para circular ar fresco. Carson supostamente brincou com sua equipe. "Essa é uma atuação de método que eu posso respeitar à distância, de preferência uma distância significativa." O incidente se tornou lendário entre a equipe do programa, não pelo odor de Douglas em si, mas pela maneira habilidosa de Carson lidar com uma situação incrivelmente constrangedora. Ele conseguiu completar uma entrevista coerente, manter o público entretido e evitar humilhar seu convidado. Tudo isso enquanto lidava com um ataque aos seus sentidos que teria derrotado apresentadores menos experientes. Johnny tinha essa filosofia de que todos merecem respeito, mesmo quando fazem escolhas questionáveis, explicou um produtor de longa data. Ele não iria envergonhar Douglas na televisão por suas decisões de atuação. Não importava o quanto essas decisões afetassem todos no estúdio. Esse não era o seu estilo, mas ele também não iria fingir que tudo estava normal. Ele encontrou esse meio termo de reconhecimento gentil que deixava o público saber que ele estava passando pela mesma coisa que eles. Após a aparição, os produtores do programa implementaram uma nova política exigindo aviso prévio dos convidados sobre qualquer preparação de personagem incomum que pudesse afetar o ambiente do estúdio. A política ficou informalmente conhecida entre a equipe como a regra Douglas, embora nunca tenha sido oficialmente rotulada assim. Douglas aparentemente nunca percebeu o desconforto que havia causado. Em entrevistas posteriores sobre sua carreira, ele mencionou sua aparição no programa de Carson como um exemplo de como a indústria do entretenimento levava a sério a atuação de método, sem perceber a diplomacia cuidadosa que foi necessária para passar por seu segmento. Jennifer Grey. Jennifer Grey havia construído uma carreira glamourosa como protagonista em comédias românticas.
Década de 1980, conhecida por sua beleza, charme e elegância aparentemente sem esforço na tela. Quando apareceu no programa de Carson para promover seu último filme, a equipe esperava uma entrevista direta e agradável com uma das atrizes mais profissionais de Hollywood. O que eles conseguiram foi algo completamente diferente que exigiu todas as habilidades diplomáticas de Carson. Grey chegou ao estúdio absolutamente deslumbrante, vestindo um caro vestido de grife e joias que brilhavam sob as luzes. No entanto, quando ela se acomodou na cadeira de convidada, um perfume forte começou a permear todo o set. A fragrância não era sutil nem agradável, era avassaladora, química e tão forte que causou reações físicas entre os membros da equipe. O perfume era tão intenso que era quase visível, brincou um técnico de iluminação que trabalhou naquela noite. Eu estava lá em cima nas vigas e podia sentir o cheiro de lá. Não era apenas forte. Era esse cheiro espesso e enjoativo que parecia revestir sua garganta quando você respirava. Várias pessoas começaram a ter dores de cabeça em poucos minutos. Carson manteve a compostura enquanto Grey se sentava. Embora os espectadores que assistiam atentamente pudessem vê-lo piscar rapidamente várias vezes, uma reação física ao cheiro avassalador. A equipe de câmeras, posicionada muito mais perto da ação, teve mais dificuldade em esconder seu desconforto. Um operador de câmera foi visto enxugando lágrimas dos olhos, o que ele explicou mais tarde ser uma reação involuntária à intensidade do perfume. Johnny foi um guerreiro, mas dava para ver que ele estava lutando, lembrou um diretor que estava na cabine de controle. Ele mantinha um sorriso no rosto, mas seus olhos estavam lacrimejando. Em um momento, ele realmente teve que se virar e tossir, e fingiu que tinha algo preso na garganta. O público provavelmente não percebeu que era porque o perfume era tão avassalador. A própria Grey parecia completamente alheia ao efeito que sua fragrância estava causando em todos ao seu redor. Ela conversava entusiasticamente sobre seu filme, ria das piadas de Carson e parecia estar se divertindo muito, sem perceber que as pessoas a um raio de 3 metros estavam sentindo desconforto físico. O que tornava a situação particularmente delicada era que Grey era genuinamente gentil e profissional. Ela não estava tentando causar problemas. Ela simplesmente aplicou perfume demais de uma fragrância já poderosa, criando um ataque químico não intencional a todos no estúdio. Carson lidou com a situação com uma sutileza notável. Ele nunca mencionou o perfume diretamente, mas fez alguns comentários sutis sobre como Grey sempre causava uma forte impressão e como sua presença enchia a sala. O público, que podia sentir o perfume mesmo nas últimas filas, entendeu a dupla interpretação e riu apreciativamente. Após a entrevista, o estúdio precisou ser amplamente arejado antes que o próximo segmento pudesse prosseguir. Vários membros da equipe relataram sentir tontura ou dores de cabeça que persistiram por horas após a saída de Grey. Uma assistente de produção revelou mais tarde que teve que sair mais cedo porque o cheiro desencadeou uma enxaqueca. Carson lidou com isso de forma profissional, como sempre, mas depois ele nos disse que aquela entrevista tirou anos de sua vida, lembrou um redator da equipe. Ele disse algo sobre precisar desenvolver guelras para poder respirar debaixo d'água e escapar de ataques de perfume. Ele estava brincando, mas dava para perceber que a experiência tinha sido realmente desagradável para ele. O incidente levou a uma política de bastidores interessante. Os coordenadores de talentos do programa começaram a incluir orientações suaves e materiais pré-apresentação para os convidados, sugerindo a aplicação mínima de fragrâncias devido à iluminação e ao calor do estúdio. A orientação nunca foi atribuída a nenhum incidente específico, mas os membros da equipe sabiam que foi diretamente inspirada pela memorável aparição aromática de Grey. Grey continuou a ser uma convidada bem-vinda e apareceu no programa várias vezes nos anos seguintes. Curiosamente, durante suas aparições posteriores, suas escolhas de fragrâncias foram notavelmente mais discretas, levando a equipe a especular que alguém de sua equipe eventualmente comunicou o feedback de forma diplomática. O modo como Carson lidou com a situação tornou-se outro exemplo de sua filosofia de entrevistas. Manter a dignidade de todos os envolvidos, abordar realidades desconfortáveis sem causar constrangimento e encontrar humor na imperfeição humana sem crueldade. Era um equilíbrio delicado que poucos apresentadores conseguiam manejar com tanta habilidade. Robert De Niro. Robert De Niro era um ator de personagens lendário que havia trabalhado continuamente em Hollywood por mais de 4 décadas quando apareceu no programa de Carson no final dos anos 80. De Niro era amado por sua voz distinta, presença marcante e papéis memoráveis de apoio em inúmeros filmes. Ele também era, segundo vários membros da equipe, um dos convidados mais desafiadores que o programa já acomodou devido aos seus hábitos pessoais. De Niro era um fumante inveterado, consumindo vários maços diariamente durante a maior parte de sua vida adulta. O cheiro de fumaça de cigarro impregnava tudo nele. Suas roupas...
Até a pele dele parecia emanar o odor rançoso de tabaco. Quando ele entrava em uma sala, o cheiro o precedia como uma nuvem invisível. O problema não era apenas o cheiro de fumaça, embora isso fosse certamente perceptível, explicou um assistente de produção que trabalhou naquela noite. Leonard também tinha o hábito de não lavar suas roupas com muita frequência. Ele tinha essas jaquetas e camisas favoritas que usava repetidamente e, combinadas com a fumaça de cigarro, criavam um cheiro realmente desagradável que era difícil de suportar. Carson era um não-fumante que tinha sido bastante vocal sobre os perigos do uso de tabaco para a saúde, tornando a presença de De Niro particularmente desafiadora de um ponto de vista pessoal. No entanto, o profissionalismo de Johnny nunca vacilou. Ele cumprimentou De Niro calorosamente, embora os membros da equipe tenham notado que ele manteve uma certa distância física durante toda a interação. Durante a entrevista, Carson empregou várias técnicas para lidar com o desconforto. Ele manteve a conversa em ritmo acelerado, fazendo perguntas rápidas que não permitiam longas pausas contemplativas onde a atmosfera pudesse se tornar muito perceptível. Ele também gesticulava frequentemente de forma ampla, criando um movimento de ar que ajudava a dissipar o cheiro concentrado ao redor da cadeira do convidado. O que tornou a aparição de De Niro única foi sua completa falta de autoconsciência sobre seu odor. Ele era um conversador encantador, engraçado e envolvente, com histórias maravilhosas da era de ouro de Hollywood. Sua personalidade era tão encantadora que o público permaneceu entretido, apesar da atmosfera desafiadora no estúdio. Johnny disse depois que Leonard era a prova de que o talento podia superar quase qualquer coisa, lembrou um produtor de longa data. Ele realmente apreciou a conversa e as histórias de De Niro, mesmo lidando com o cheiro. Ele nos disse que, às vezes, é preciso olhar além da embalagem para apreciar o presente dentro, o que era uma maneira muito Carson de descrever a situação. A equipe, no entanto, teve mais dificuldade com a visita de De Niro. Os operadores de câmera e os operadores de microfone boom que tiveram que permanecer próximos ao convidado por longos períodos acharam a experiência particularmente desafiadora. Um operador de câmera admitiu mais tarde que respirou pela boca durante todo o segmento para minimizar o impacto do cheiro. Após a saída de De Niro, a cadeira estofada do convidado precisou de limpeza profissional antes de poder ser usada novamente. O cheiro havia se transferido para o tecido de forma tão completa que simplesmente arejar não foi suficiente. Um especialista em limpeza de móveis foi chamado no dia seguinte para resolver o problema. Carson nunca discutiu publicamente o odor de De Niro, mantendo sua característica discrição sobre as aparições dos convidados. Quando De Niro faleceu vários anos depois, Carson prestou-lhe homenagem no ar, elogiando seu talento e contribuições para o cinema, sem mencionar os aspectos desafiadores de seus hábitos pessoais. Era típico de Carson focar no que importava enquanto ignorava diplomaticamente o que não importava. O incidente reforçou a reputação de Carson entre os profissionais de Hollywood como um apresentador que tratava todos com respeito, independentemente das circunstâncias. A notícia se espalhou pela indústria de que Johnny nunca constrangeria um convidado no ar, não importando os desafios que apresentassem. Essa reputação ajudou o programa a atrair até as personalidades mais excêntricas, sabendo que seriam tratadas de forma justa. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor surgiu na cena de Hollywood em meados dos anos 80 como uma guru de fitness que se tornou atriz, promovendo um estilo de vida alimentar extremamente restritivo que ela acreditava por sua energia e aparência. Taylor escreveu vários livros best-sellers sobre sua filosofia alimentar, que enfatizava alimentos crus, combinações incomuns de sucos e a completa evitação da maioria das refeições convencionais. Quando ela apareceu no programa de Carson para promover seu último livro e projeto de filme, suas escolhas alimentares criaram um problema inesperado. Taylor estava consumindo quantidades massivas de alho como parte de seu regime de saúde, acreditando que prevenia doenças e proporcionava inúmeros benefícios para o bem-estar. Ela aparentemente comia dentes de alho cru ao longo do dia várias vezes ao dia, criando um odor forte que permeava tudo ao seu redor. O cheiro de alho era inacreditável, lembrou um maquiador que trabalhou com Taylor antes de sua aparição. Não era como se ela tivesse acabado de comer pão de alho no jantar. Era alho cru concentrado que vinha se acumulando em seu sistema por sabe-se lá quanto tempo. Quando ela respirava ou falava, era como uma força física te atingindo. Carson foi informado sobre a situação por membros da equipe que encontraram Taylor nos bastidores. Ao contrário de algumas situações de odor onde o problema era imediatamente óbvio, o cheiro de alho não era aparente até que Taylor começasse a falar, momento em que se tornava avassalador para qualquer pessoa a uma distância de conversa. Durante a entrevista, o desconforto de Carson era visível para quem estivesse observando atentamente. Ele frequentemente se inclinava para trás na cadeira, criando mais espaço entre ele e Taylor. Ele virava a cabeça para longe.
Entregou respostas mais longas. Mais revelador, ele conduziu uma de suas entrevistas mais curtas daquela temporada, encerrando o segmento vários minutos antes do previsto. Johnny estava absolutamente lutando. Lembrou um operador de câmera que tinha uma visão clara do rosto do apresentador. Você podia ver ele tentando não reagir toda vez que Jasmine falava. Ele manteve uma expressão agradável, mas seus olhos estavam lacrimejando, e em um momento, ele realmente prendeu a respiração por algo que parecia 10 ou 15 segundos. O que tornou a situação mais desafiadora foi o entusiasmo de Taylor sobre suas escolhas alimentares. Ela mencionou repetidamente seu regime de saúde durante a entrevista, discutindo com orgulho o consumo de alho cru que estava causando desconforto a todos. Carson fez várias piadas leves sobre sua dedicação ao bem-estar, mas Taylor as interpretou como elogios, sem perceber o subtexto. Carson realmente tentou encerrar a entrevista 2 vezes antes de finalmente conseguir. Observou um diretor que estava assistindo da sala de controle. Taylor continuava a iniciar novas histórias sobre sua dieta e estilo de vida, estendendo o segmento além do que Johnny estava confortável. Você podia ver o desespero dele para terminar a conversa crescendo a cada minuto que passava. Após a entrevista, Carson saiu imediatamente do palco e pediu ar fresco. Um assistente de produção revelou que Johnny passou o intervalo comercial fora do estúdio, respirando fundo e bebendo água para clarear os sentidos. Ele voltou para o próximo segmento parecendo um pouco recuperado, embora vários membros da equipe tenham notado que ele parecia incomumente quieto pelo resto do programa daquela noite. O incidente do alho se tornou uma das aparições de convidados mais discutidas entre a equipe do programa, não porque Taylor tivesse sido deliberadamente problemática, mas porque a situação ilustrou como escolhas pessoais bem intencionadas poderiam criar desafios significativos para os outros. Taylor genuinamente acreditava em sua filosofia de saúde e estava simplesmente vivendo de acordo com seus princípios, sem saber que esses princípios tinham poderosas consequências aromáticas. Carson lidou com isso com sua habitual elegância, mas nos disse em particular que a experiência o fez apreciar dietas convencionais. Recordou um produtor que conversou com Johnny após o show. Ele brincou que o alho pode afastar vampiros, mas também mantém os apresentadores de talk show à distância. Ele disse isso com humor, mas dava para perceber que a entrevista tinha sido realmente difícil para ele. Taylor nunca foi convidada de volta ao programa, embora isso nunca tenha sido oficialmente explicado ou anunciado. Quando o nome dela surgiu em discussões de agendamento meses depois, Carson teria dito algo diplomático sobre o programa ter seguido em direções diferentes, mas os membros da equipe entenderam o verdadeiro motivo. O incidente acrescentou mais uma camada à crescente lenda de Carson como um apresentador que podia lidar com qualquer situação com profissionalismo. Mesmo ao enfrentar algo tão desafiador como um hálito avassalador de alho, ele nunca constrangeu seu convidado nem fez do problema o foco do segmento. Ele simplesmente suportou, adaptou-se e seguiu em frente, mantendo a atmosfera amigável do programa. Apesar de seu desconforto pessoal, Marlon Brando havia se estabelecido como um dos atores dramáticos mais sérios de Hollywood, conhecido por se transformar completamente física e mentalmente para cada papel. Quando ele apareceu no programa de Carson no final dos anos 80, Brando estava promovendo um filme intenso sobre vício e vida nas ruas. Sua preparação para esse papel incluiu algumas escolhas incomuns que criaram talvez a experiência de convidado mais memorável na história do programa. Brando aparentemente estava vivendo em traje para seu papel, que envolvia interpretar um personagem sem teto, lutando com problemas graves de substâncias. Como parte de sua preparação metódica, ele estava usando as mesmas roupas por semanas, dormindo ao ar livre ocasionalmente e deliberadamente, evitando tomar banho para alcançar o que ele chamava de compreensão autêntica da experiência de seu personagem. Quando Brando chegou ao estúdio, a reação da equipe foi imediata e severa. Vários membros da equipe descreveram mais tarde o cheiro como o pior que já haviam encontrado em um ambiente profissional. Não era apenas odor corporal ou roupas não lavadas. Era uma combinação de cheiros que sugeria que Brando havia levado sua preparação de método a extremos perigosos. Na verdade, tivemos pessoas que se recusaram a trabalhar no segmento, revelou um gerente de palco que estava presente naquele dia. Os operadores de câmera estavam tirando a sorte para ver quem teria que ficar mais próximo da cadeira do convidado. Um técnico de áudio ameaçou se demitir em vez de prender um microfone em Brando. Foi sem precedentes. Carson eventualmente teve que se dirigir à equipe pessoalmente, pedindo-lhes como um favor a ele para, por favor, ajudar a passar pelo segmento. A maneira como Carson lidou com a situação revelou tanto sua liderança quanto seus limites. Ele concordou em conduzir a entrevista, mas pediu que fosse significativamente encurtada. Ele solicitou ventilação adicional no estúdio. Mais notavelmente, ele solicitou que fosse usado um microfone remoto, em vez de exigir que um membro da equipe se aproximasse fisicamente de Brando para um microfone de lapela tradicional. Durante a entrevista, Carr
era mais visível do que em quase qualquer outra aparição. Ele sentou-se o mais para trás possível na cadeira. Frequentemente pressionava a mão na boca e no nariz, ostensivamente em poses pensativas, mas claramente tentando filtrar o ar. Suas respostas foram mais curtas do que o habitual, e ele passou pelas perguntas rapidamente, claramente ansioso para concluir o segmento. Johnny mal estava se segurando, lembrou um operador de câmera que filmou a entrevista. Em um momento, Vincent se inclinou para a frente para fazer um ponto, e você podia ver Carson realmente recuar ligeiramente. Ele se recuperou rapidamente e disfarçou, mas a plateia definitivamente percebeu. Houve reações visíveis das pessoas nas primeiras filas também. Alguns estavam cobrindo o nariz, outros pareciam genuinamente preocupados. O que tornava a aparição de Brando particularmente problemática era sua atitude em relação à situação. Ao contrário dos convidados que não percebiam seu impacto, Brando parecia quase orgulhoso do desconforto que estava causando. Ele fez vários comentários durante a entrevista sobre a importância de sofrer pela arte e como os verdadeiros atores devem estar dispostos a sacrificar o conforto, aparentemente incluindo o conforto de todos os outros nessa equação. Carson o desafiou de forma gentil, mas direta. Observou um produtor que presenciou a troca. Johnny disse algo como: "Isso é certamente dedicação, mas a dedicação precisa se estender às semanas que antecedem as filmagens." Foi o mais próximo que Carson chegou de criticar diretamente as escolhas de um convidado durante uma entrevista. Brando pareceu surpreso com a pergunta, aparentemente esperando elogios por seu método extremo. Após o segmento, o estúdio passou pela limpeza mais extensa de sua história. A cadeira do convidado foi completamente removida e descartada em vez de limpa, pois o cheiro havia impregnado o estofado além da salvação. O chão do palco foi tratado profissionalmente. Purificadores de ar funcionaram por horas. Vários membros da equipe relataram sentir náuseas pelo resto do dia. Carson saiu imediatamente após o show, sem suas reuniões habituais de pós-produção com a equipe. Um assistente revelou mais tarde que Johnny foi direto para casa tomar banho e trocar de roupa, sentindo que o cheiro havia passado para ele durante a entrevista. Ele supostamente jogou fora o terno que estava usando em vez de tentar limpá-lo. O incidente com Brando tornou-se um ponto de virada para as políticas de convidados do programa. Os produtores implementaram procedimentos de triagem avançada muito mais rigorosos, incluindo discussões explícitas sobre expectativas de higiene pessoal e limites de preparação de personagem. A política afirmava que a preparação para a atuação de método não deveria criar riscos à saúde ou condições de trabalho inadequadas para a equipe do programa. Carson mais tarde descreveu a aparição de Brando como uma das experiências profissionais mais desafiadoras de sua carreira, não por causa de perguntas difíceis ou tópicos controversos, mas simplesmente por causa do extremo desconforto físico envolvido. Ele disse à equipe que respeitava a dedicação artística, mas acreditava que havia limites para o quanto essa dedicação deveria impactar espectadores inocentes. Brando nunca apareceu no programa novamente, apesar de ter uma longa carreira com muitos projetos subsequentes que valiam a pena promover. A proibição não declarada nunca foi oficialmente reconhecida, mas os insiders da indústria entenderam que Brando havia cruzado uma linha que nem a lendária paciência de Carson podia tolerar. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn era uma atriz cômica adorada, conhecida por suas habilidades de improvisação e seu senso de humor extravagante. Ela apareceu no programa de Carson várias vezes ao longo dos anos 80, sempre proporcionando segmentos divertidos, cheios de risadas e momentos inesperados. Sua aparição no verão de 1988, no entanto, tornou-se memorável por razões completamente diferentes. Hepburn havia recentemente adotado um regime de condicionamento físico extremo, envolvendo treinos diários intensos, protocolos dietéticos rigorosos e uso mínimo de produtos de higiene convencionais. Ela havia adotado uma filosofia de estilo de vida natural, que rejeitava a maioria dos desodorantes e antitranspirantes comerciais, acreditando que continham produtos químicos nocivos. Infelizmente, essa filosofia coincidiu com sua aparição no programa de Carson durante uma semana particularmente quente, quando o ar-condicionado do estúdio estava com defeito. A combinação de fatores criou uma tempestade perfeita. Hepburn chegou ao estúdio após ter acabado de completar uma sessão de treino intensa naquela tarde. O calor do verão era opressivo. O sistema de refrigeração do estúdio estava operando com capacidade reduzida, e a abordagem natural de Hepburn à higiene significava que ela não tinha proteção contra as inevitáveis consequências dessas condições. Quando Hepburn chegou ao palco, a situação era evidente para todos por perto. Sua filosofia de desodorante natural, combinada com o esforço do dia e o calor, resultou em um odor corporal forte que se tornou cada vez mais perceptível à medida que ela se acomodava nas luzes quentes do estúdio. Carson percebeu o problema imediatamente, mas Marla já estava no palco e as câmeras estavam gravando. Lembrou Undire.
O segmento. Johnny tomou uma decisão instantânea de prosseguir, mas de manter a entrevista mais curta do que o planejado. Você podia vê-lo fazendo cálculos mentais sobre como passar por isso. O que tornou a situação particularmente constrangedora foi a história pessoal entre Carson e Hepburn. Eles tinham desenvolvido uma relação amigável em suas aparições anteriores, frequentemente envolvendo-se em brincadeiras e comédia improvisada. Essa familiaridade tornava a situação atual mais desconfortável, já que Carson claramente não queria magoar alguém de quem ele genuinamente gostava. Durante a entrevista, Carson empregou todas as técnicas em seu arsenal para gerenciar a situação diplomaticamente. Ele fez piadas sobre o calor do estúdio, o que o público apreciou. Ele manteve a conversa enérgica e em movimento, evitando pausas longas. Ele se posicionou à máxima distância possível enquanto ainda mantinha a aparência de uma conversa envolvente. Johnny estava trabalhando dobrado para que tudo ficasse bem, lembrou um operador de câmera que observava Carson de perto. Ele estava sendo muito cuidadoso para não fazer Marla se sentir mal, enquanto claramente lutava com o cheiro. Em um momento, ela se aproximou dele para contar uma história, e você podia ver seu corpo inteiro se tensionar, mas ele nunca deixou transparecer no rosto. Hepburn, para seu crédito, pareceu perceber que algo estava errado no meio da entrevista. Embora nunca reconhecendo explicitamente a situação, ela começou a fazer piadas autodepreciativas sobre sua rotina de exercícios e o calor, possivelmente tendo percebido o desconforto sutil de Carson. Sua consciência parecia surgir gradualmente, e sua energia cada vez mais nervosa sugeria um crescente constrangimento. Após o intervalo comercial que encerrou seu segmento, Hepburn aparentemente se aproximou de Carson em particular e pediu desculpas profusamente. Vários membros da equipe relataram que ela estava genuinamente angustiada com a situação, não tendo percebido como os vários fatores se combinariam para criar uma circunstância tão infeliz. Carson foi gentil a respeito, como sempre. Lembrou um produtor que testemunhou a conversa deles nos bastidores. Ele disse a Marla que essas coisas acontecem, que todos entenderam que foi sem intenção e que ela não deveria se preocupar com isso. Ele a abraçou, o que era bem típico de Johnny, fazendo-a se sentir melhor, mesmo que ele tenha sido quem sofreu durante a entrevista. O incidente não prejudicou o relacionamento de Hepburn com o programa. Ela apareceu várias vezes nos anos seguintes, e ela e Carson riram sobre o incidente em particular em várias ocasiões. Hepburn mais tarde brincou em outras entrevistas sobre seu desastroso experimento com desodorante natural, referindo-se a ele como o verão em que aprendeu que alguns produtos químicos existem por razões muito boas. O que distinguiu esta situação de outras aparições de convidados relacionadas a odores foi o respeito e compreensão mútuos entre Carson e Hepburn. Ao contrário de convidados que estavam alheios ou defensivos, Hepburn reconheceu o problema, sentiu um verdadeiro remorso e manteve perspectiva suficiente para eventualmente encontrar humor na situação. A forma como Carson lidou com o incidente de Hepburn tornou-se outro exemplo de sua decência fundamental. Ele protegeu a dignidade dela durante a transmissão, aceitou seu pedido de desculpas graciosamente depois e nunca mencionou o incidente publicamente. A amizade deles sobreviveu a um momento constrangedor porque ambas as partes o abordaram com maturidade e gentileza. Robin Williams. Robin Williams, de 9NHV64F JHQ Sinuó, era um ator teatral britânico que havia feito a transição para o cinema em meados da década de 1980, trazendo sua formação clássica e estilo distinto para as produções de Hollywood. Williams era conhecido por seus hábitos pessoais excêntricos, seu desprezo pela cultura comercial americana e suas opiniões francas sobre integridade artística. Quando apareceu no programa de Carson para promover seu último filme, suas escolhas peculiares de dieta e higiene criaram o que a equipe mais tarde descreveu como uma experiência singularmente desagradável. Williams era um praticante devoto de uma filosofia dietética obscura que envolvia consumir grandes quantidades de alimentos fermentados, suplementos herbais incomuns e o que ele descrevia como chás purificadores. Essas escolhas alimentares tiveram um impacto profundo na química do seu corpo, criando um odor que vários membros da equipe tiveram dificuldade em descrever educadamente. Não era um cheiro identificável único, explicou um assistente de produção que encontrou Williams nos bastidores. Era esse cheiro estranho, azedo, fermentado, que parecia vir dos seus poros. Algumas pessoas compararam-no a queijo velho. Outros disseram que era mais como composto. Todos concordaram que era profundamente desagradável e diferente de qualquer coisa que já tinham experimentado antes. Carson foi avisado sobre o aroma incomum de Williams antes do segmento, mas a descrição antecipada não o preparou totalmente para a realidade. Quando Williams entrou no palco, o sorriso profissional de Johnny vacilou momentaneamente antes que ele recuperasse a compostura. Os membros da plateia nas primeiras filas reagiram visivelmente, com as expressões de surpresa de várias pessoas capturadas claramente pela câmera. O que tornou a aparição de Williams particularmente desafiadora foi sua atitude combativa durante a entrevista. Ao contrário,
Estavam ansiosos para agradar e promover seus projetos. Williams parecia ter um prazer perverso em ser difícil. Ele dava respostas curtas e desdenhosas às perguntas de Carson. Ele criticou os valores do entretenimento americano. Ele tratou toda a entrevista como algo abaixo de sua dignidade. Johnny estava lidando com o cheiro e a atitude ao mesmo tempo, o que realmente estava testando seus limites. Lembrou um diretor que estava na cabine de controle. Williams estava sendo deliberadamente desagradável, quase como se quisesse tornar a entrevista difícil. Combinado com a situação do odor, foi uma das raras vezes em que se viu Carson genuinamente perder a paciência com um convidado. Durante uma resposta particularmente desdenhosa de Williams, Carson fez um comentário pouco característico. Ele disse algo como: "Bem, sua dedicação ao seu ofício certamente se estende a todos os seus sentidos." A plateia, que estava ficando impaciente com a grosseria de Williams, explodiu em risadas. Williams parecia confuso, sem entender o duplo sentido, enquanto Carson mantinha uma expressão inocente. Essa foi a vez mais próxima que Carson chegou de fazer referência direta ao odor de um convidado no ar, observou um escritor que trabalhava no programa. Foi sutil o suficiente para que Williams não percebesse, mas todos os outros entenderam exatamente o que Johnny quis dizer. Foi um momento de solidariedade com o público, reconhecendo que todos estavam passando por algo desagradável juntos. A entrevista foi cortada significativamente mais curta do que o planejado originalmente, terminando abruptamente depois que Williams fez uma declaração particularmente pretensiosa sobre o público americano carecer de sofisticação. Carson agradeceu-lhe com uma evidente sensação de encerramento, e Williams deixou o palco parecendo satisfeito por ter mantido sua integridade artística ao ser difícil. Após a saída de Williams, Carson fez um raro comentário no ar sobre um convidado. Ele disse ao público: "Bem, isso foi certamente uma experiência para todos os sentidos." O público, que havia suportado a grosseria e o aparente odor de Williams, aplaudiu apreciativamente. Foi um reconhecimento sutil do desconforto compartilhado e um suspiro coletivo de alívio. Carson mais tarde disse à equipe que Williams representava tudo o que ele não gostava em certos artistas pretensiosos. Lembrou um produtor de longa data. Não apenas as questões de higiene, mas o desprezo pelo público, a grosseria disfarçada de integridade, a crença de que ser difícil era de alguma forma equivalente a ser sério. Johnny disse algo como: "Talento não te dá permissão para ser indelicado com as pessoas ou submetê-las a experiências desagradáveis desnecessariamente." Williams nunca foi convidado de volta ao programa, e Carson teria dito aos responsáveis pelas reservas que o nome do ator deveria ser adicionado a uma lista muito curta de convidados que não eram bem-vindos, independentemente de seus desenvolvimentos de carreira. Foi uma rara proibição permanente reservada para convidados que tinham cruzado várias linhas simultaneamente. O incidente com Williams ilustrou um princípio importante na abordagem de Carson para apresentar. Enquanto ele demonstrava enorme paciência para problemas não intencionais e trabalhava para proteger os convidados de constrangimentos, ele tinha tolerância limitada para aqueles que combinavam comportamento difícil com desrespeito pelo conforto dos outros. Nesses casos, sua abordagem diplomática dava lugar a comentários incisivos e consequências permanentes. O incidente também reforçou a reputação de Carson entre os profissionais de Hollywood como alguém que valorizava a gentileza e a consideração acima da fama ou prestígio. Espalhou-se pela indústria que tratar mal a equipe de Carson ou mostrar desprezo pelo seu público resultaria em exclusão do seu programa, independentemente do sucesso de bilheteria ou aclamação da crítica. Os 25 anos de Johnny Carson apresentando seu programa forneceram inúmeros exemplos de elegância sob pressão, resolução diplomática de problemas e compromisso em tratar todos com respeito, independentemente das circunstâncias. As aparições de convidados relacionadas a odores, embora desconfortáveis na época, tornaram-se exemplos lendários de sua capacidade de navegar em situações impossíveis enquanto mantinha seus princípios.